Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos na internet no nosso site futura.org.br, o espaço na web, para você saber tudo sobre a nossa programação e acompanhar aí as novidades do Conexão ao vivo em qualquer horário do dia. Bom, e com os avanços da medicina nas últimas décadas, a longevidade dos brasileiros vem aumentando e chegou à marca de 74,9 anos, segundo dados do IBGE. Essa projeção é menor para os homens, o equivalente aí a 71,3 anos, e maior para as mulheres, chegando a 78,6 anos de idade. Mas essa diferença tem diminuído, então no programa de hoje vamos repercutir os reflexos desse aumento na saúde e em outras áreas da vida do brasileiro também. Sabemos aí que a revisão na expectativa de vida vai mudar, por exemplo, o valor de novas aposentadorias. O Ministério da Previdência atualizou a tabela do chamado fator previdenciário, que é incluído no cálculo dos benefícios. Por isso, os trabalhadores que pedirem aposentadoria por tempo de contribuição à Previdência Social vão receber um benefício um pouco menor ou terão que trabalhar mais dias para receber aí o mesmo valor. Lembrando que a mudança não atinge quem já está aposentado, hein? Bom, mas para discutir os motivos que levam o brasileiro a viver mais, a gente recebe aqui no estúdio o Luciano Gonçalves, que é pesquisador, demógrafo e atuário do IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Também conosco, aqui ao meu lado, está o aposentado Hélio Medina. E também conosco, daqui a pouquinho, a gente conversa com o Avelino Leonardo da Silva, que é neurofisiologista e professor aposentado da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Temos duas ferramentas online para você mandar o seu recado. A primeira delas eu mostro para você, colocando aí na tela facebook.com/canal Futura Oficial. Você pode aí mandar a sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta para a gente. Ou ainda na internet, aproveite o microblog e mande tweets marcando @canal Futura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligue para a gente. 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem, Hélio? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem. Beleza? Beleza. Tudo bem, Luciano? Bem-vindo à Conexão. Tudo bom, Cristiano? Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde. Então, para a gente começar aqui falando um pouquinho sobre esses dados, né? Quero começar ouvindo o Luciano, como eu disse aqui. A longevidade do brasileiro vem numa crescente, né? A gente tem aumentado aí ano a ano a expectativa de vida do brasileiro e a diminuição desse gap, né, dessa diferença que havia muito maior entre a expectativa de vida da mulher e do homem tem diminuído. Então, frente a esses dois fatos, o que contribui principalmente para essas novidades em relação à expectativa de vida do nosso povo, Luciano? Bom, vamos lá. Quer dizer, a expectativa de vida, na verdade, ela é um indicador que a gente usa na demografia, né? Normalmente, o mais utilizado é o que a gente chama de expectativa de vida ao nascer, né? Que é um indicador que diz, em média, quantos anos uma pessoa vai viver, sexo masculino ou feminino, ou para ambos os sexos, a população combinada, a partir do momento do nascimento, né? E esse indicador, como você bem falou, ele é um indicador que ele vem evoluindo ao longo dos anos, né? Por exemplo, se na década de 50 os brasileiros, em média, ao nascer viviam até os 50 anos de idade, entre 40 e 50 anos de idade, hoje em dia, os brasileiros, em média, ao nascer, vivem até os 74 anos de idade. Uma série de fatores contribuiu para essa evolução da expectativa de vida. Na verdade, se a gente pegar a história um tempo muito mais pretérito, a evolução da expectativa de vida ela vem ao longo dos séculos, né? Historiadores e pesquisadores, tem um pesquisador muito famoso, egípcio, já faleceu, o Abdel Onran, ele cita que a era um fenômeno chamado fenômeno da transição epidemiológica, que a mudança das doenças, né, a mortalidade a partir das doenças ao longo dos anos. Então, num passado muito distante, as pessoas morriam em função da peste e da fome, né? Quer dizer, você não tinha desenvolvimento de medicina, de nada. Com a evolução da medicina e por exemplo, a modernização das cidades, a metropolização e a urbanização, as pessoas deixaram de morrer dessas doenças que matavam em massa grande parte da população para doenças infecciosas e parasitárias.
Com o desenvolvimento da medicina, por exemplo, descoberta das sulfas, dos antibióticos, das vacinas principalmente, as pessoas deixam de morrer dessas doenças e passam a morrer de doenças que a gente chama de crônico-degenerativas, né? Do aparelho respiratório e circulatório, né? Então, foram 3 estágios distintos, né? Hoje em dia, vamos pensar assim, mais contemporaneamente, os pesquisadores introduziram um novo conceito que a gente chama de transição da saúde, onde o primeiro estágio seria esse estágio dessas 3 eras do Onhan, para um estágio agora em que você tem a questão da revolução cardiovascular, quer dizer, as doenças do coração, as pessoas começam a morrer menos dessas doenças por conta do desenvolvimento da medicina, desculpe, e principalmente por uma coisa que que eles chamam de man-made diseases, que são as doenças causadas pelo homem, né? São as doenças oriundas, por exemplo, do consumo do tabaco, do álcool, de você não praticar uma atividade física, de você... Aquelas doenças que o próprio hábito do homem acabam provocando. Justamente. Então, quer dizer, hoje em dia, o ser humano, a pessoa, ela é a responsável pela sua longevidade, pela sua saúde, né? E qual é o limite para a vida humana? Qual é o limite para a vida humana? Vamos pensar assim, né? Existe limite? Sim, teoricamente sim, empiricamente sim. Há quem diga que já nasceu em algum lugar do mundo o ser humano que vai viver até os 150 anos de idade. Pode ser o seu Hélio, que está aqui do meu lado, pode ser você, pode ser eu. A gente não sabe, é quem diga, mas na prática, o limite para a longevidade humana é a idade em que o ser humano mais velho do mundo faleceu. E esse ser humano foi uma francesa chamada Jeanne Calment. Ela morreu com 122 anos de idade e 168 dias. E foi até uma coisa interessante... Então, quase chegar até os 123, né? Eu quero só, Luciano, aproveitar que o seu Hélio vai falar com a gente um pouquinho sobre os hábitos. A gente fala muito de hábitos de vida e mudança em relação à saúde, para chamar para a nossa conversa o Avelino Leonardo da Silva, que é neurofisiologista e professor aposentado da Unesp. Avelino, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, meu Cristiano. Então, a gente falava aqui também, o Luciano já falava um pouquinho sobre esses avanços da medicina. Você, como especialista na área da saúde, de que forma vê esses avanços contribuindo aí para o aumento da expectativa de vida dos brasileiros? A questão dos hábitos tem mudado e o brasileiro tem se preocupado mais com a própria saúde? Primeiramente, Cristiano, eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando. Boa tarde. Na realidade, a gente teria que comentar o seguinte: esse corpo humano nosso, que foi criado milhares de anos, milhões de anos atrás, ele foi criado para viver bastante. E as intempéries influenciaram bastante e houve uma degeneração muito grande e uma redução na expectativa de vida. Mas agora, com a evolução da medicina, voltamos a ter uma expectativa de vida muito alta, bastante alta, e acreditamos que essa expectativa vai sempre aumentando a cada ano que passa. A medicina evoluiu muito e, primeiro, trouxe como consequência redução do índice de desnutrição. Antigamente as crianças nasciam, morriam precocemente por falta de nutrição e de conhecimento sobre alimentação. Segunda coisa, houve um aumento da preocupação com a saúde da população. Por exemplo, houve um aumento da imunização da população, um aumento da vacinação para deixar longe as doenças que matam mais precocemente as crianças. Terceira coisa, o governo, queira ou não queira, a gente admitir ou não admitir, se preocupou com a população e essa população está tendo um atendimento melhor nos postos de saúde. Pegam remédios, ocorrem vacinações e uma série de coisas que não existia antigamente. E estabelecimento de farmácias populares que fornecem os remédios para as pessoas que não têm condições de comprá-los. Outra coisa que trouxe bastante aumento na expectativa é o aumento das atividades físicas. As pessoas estão praticando atividade física em maior quantidade e sempre com aquela tendência de melhorar o corpo, melhorar a sua saúde mesmo, né? Sem dúvida, Avelino. Eu quero aproveitar esse gancho da questão do exercício físico
para introduzir o nosso entrevistado Hélio aqui na conversa, porque exatamente sobre esse ponto. Hélio, bem-vindo mais uma vez à Conexão, obrigado pela presença aqui no estúdio com a gente. Eu sei que a nossa produção, ao conversar com você, descobriu que durante a sua vida profissional você não reservava o tempo para o exercício físico, começou a praticar exercício depois de aposentado, é isso mesmo? Exatamente. Por quê? Porque eu trabalhava, saía às 6 horas da manhã de casa e chegava às 11 horas da noite. Então não havia tempo. Então era... A prioridade era o trabalho mesmo, sustentar a família. Para sustentar a família, exatamente. Entendeu? Depois de aposentado, aí comecei a caminhar. Inicialmente eu fazia caminhada, depois entrei para a academia para praticar realmente musculação, hidroginástica e pilates. E venho me mantendo assim. E a gente recentemente fez um outro programa aqui em Conexão Futura, também com base no outro estudo do IBGE, apontando aí que a musculação, assim como o Hélio que está aqui, eu também sou praticante de musculação, tem crescido aí entre a preferência dos brasileiros, superou até o futebol entre as práticas esportivas mais frequentes, ou de fato o brasileiro está pensando mais em cuidar da saúde. E você, em comparação com seus amigos da mesma idade, também tem essa disposição, também pratica o exercício físico, ou tem muitos ainda que ficam lá sedentários sem praticar? Tem muita gente sedentária, muito mesmo. Eu resido num local de idosos, entendeu? Numa residência de idosos, e o grupo reduzido que frequenta as atividades que existem lá. E, principalmente, as mulheres. Homens, 3, 4, mulheres tem 20 e tantos, lá moram 180 e poucas pessoas. O homem está mais descuidado da saúde, embora os mais jovens tenham muito cuidado com a saúde. Então, a geração mais antiga dos homens ainda tem que ampliar essa consciência em relação aos exercícios físicos. Quero aproveitar aqui e registrar também a participação do Antônio Carlos pelo Facebook. Obrigado, Antônio, pelo seu recado. Você de casa pode e deve mandar sua mensagem para a gente. Tem Facebook, Twitter e telefone, contatos na tela aí. E o Antônio Carlos fala exatamente sobre isso, né, que falta acabar com o sedentarismo, com o avanço na medicina. A vida dos brasileiros melhorou muito, sem dúvida, mas aí cabe cada um de nós também se empoderar um pouco, né, dessas condições, da facilidade aí do acesso à medicina, do acesso ao exercício físico de forma mais ampla para cuidar da própria saúde. A gente falou aqui um pouquinho desse cuidado da mulher e do homem. Luciano, isso aparece muito, tanto no dado de longevidade da mulher, que é maior, por conta, você falava um pouquinho antes, né? A mulher tem mais esse hábito de cuidar da própria saúde, o homem acaba deixando um pouco de lado, acaba esperando ficar doente para buscar um auxílio médico. Justamente isso, basicamente isso. Quer dizer, as mulheres, aquela coisa que a gente estava até brincando, né? A mulher sentiu uma dor na unha, primeiro ela vai à manicure para fazer a unha e depois ela vai ao médico para cuidar dessa dor na unha, né? Quer dizer, mas pelo que eu percebo assim, pelo menos eu acho que do pessoal... na demografia a gente fala da minha coorte, né, das pessoas que nasceram na minha década, da minha época, né, as pessoas tendem a ter esse sentimento, os homens principalmente, né, que é a área mais, o pessoal mais carente nesse sentido, de cuidar da sua própria saúde, né, sentir uma coisinha já começa a procurar um médico, já começa a correr atrás de um exame, né, e essa questão desse diferencial, né, de sobrevivência masculino e feminino, ele é interessante porque, em média, quando se nasce mais homem que mulher. Nasce em média 105 homens para cada 100 mulheres. Muito próximo o número. E isso é um indicador na demografia que a gente chama de razão de sexo, né? Na prática, a razão de sexo a mulher tem sempre razão. Mas na demografia, a razão de sexo tem a ver com o número de homens com relação a 100 mulheres. E esse número é mais ou menos próximo de 1 para 1, vai estabelecendo. Quando chegam nas idades próximas dos 15 anos, começa a ter um problema. Por quê? Os homens, eles começam a ser assolados pela mortalidade que a gente chama por causas externas de mortalidade. A questão da violência, seja acidente de trânsito, homicídios, violência urbana. Christian, justamente. Então, em determinadas idades, a gente pensa que no público-alvo de 15 a 40 anos, esse diferencial de mortalidade chega a ser de 4 para 1. 4 vezes a mortalidade masculina é maior que a feminina. Então, de 15 aos 40, morrem 4 homens para cada mulher. Muito mais. Por conta da violência, principalmente. Por conta da violência e esses 3 fatores que você falou. E eu diria que o principal são os acidentes de trânsito, né? E onde acontecem mais esses acidentes de trânsito? Nas grandes metrópoles, nas cidades com grande urbanização, né? E é interessante, eu estava até conversando com o Hélio aqui, que ele me deu uma bronca, que eu chamei ele de seu Hélio. Hélio, um jovem senhor aqui de 78 anos, que, quer dizer... Conforme a gente evolui na escala etária, obviamente, essa razão de sexo vai diminuindo. Você vai tendo um quantitativo menor de homens comparado ao quantitativo de mulheres, né? E quando você avança nas escalas, por exemplo, dos 80 anos, 90 anos, aí você pode ter até
2 homens para cada 10 mulheres, 1 homem para cada 10 mulheres. Eu até brinquei com o senhor, eu falei, isso é claro, é notório. Você vai, por exemplo, numa festa da terceira idade, numa seresta. O homem, como o seu Hélio, que chega numa situação dessa, aquela lei da oferta e da procura da economia, né? No início, enquanto são jovens, as mulheres são o centro da atenção. Quando a gente avança na escala etária, os homens passam a ser o centro da atenção, porque são muito poucos os homens que chegam lá e numa festa dessa de seresta vai estar o seu Hélio. Eu quero ouvir o Hélio em relação a isso, então. É assim mesmo quando chega no baile da terceira idade? Realmente, em qualquer atividade, o predomínio das mulheres é muito grande em relação ao homem. Seja no baile, na atividade física? Em qualquer atividade, numa missa, qualquer atividade, predomina as mulheres em relação aos homens. Agora, o que, da conversa anterior, as empresas, naquilo que ela exige o exame periódico todo ano, né? Então o homem está ficando mais consciente dessa necessidade de dar continuidade, mesmo depois de aposentado, de fazer um check-up todo ano do seu organismo. Isso é muito importante, as empresas manterem essa situação do exame periódico. Avelino, você continua acompanhando a nossa conversa, está nos ouvindo bem? Em relação a esse hábito aqui que a gente está discutindo, da mulher cuidar mais da saúde, ou da mulher ter esse hábito ao longo de toda a vida adulta, de frequentar o consultório médico pelo menos uma vez por ano, o homem nem tanto, você percebe que isso tem mudado nas últimas décadas, ou nos últimos anos, pelo menos? Elas têm 2 conotações que a gente tem que considerar, né? Questão hormonal, elas produzem determinados hormônios que as protegem mais até do que o homem. E segundo é o culto ao corpo, hoje muito disseminado, né? Todo mundo está à procura da beleza. Então, por isso que elas levam a vantagem sobre nós homens em termos de atividade física. Porque hoje elas estão empenhadas nesse culto ao corpo, que é a beleza, né? Hoje, por exemplo, não se vende nada sem um corpo de uma mulher. Então, em função disso, elas estão bem determinadas em atividades físicas. Cristiano, eu queria acrescentar uma coisa muito importante, porque eu trabalho com cérebro e eu tenho visto o seguinte: a procura da longevidade, hoje, ela está muito ligada ao emocional. Porque todos os nossos órgãos, eles funcionam direta ou indiretamente ligados ao cérebro. Se você controlar o seu emocional, você tem uma chance muito grande de sobreviver mais do que as pessoas que não o controlam. Porque eu tenho visto aí o pessoal em academia, atividade física, e às vezes esquece da atividade cerebral. A ginástica cerebral, a neuróbica, isso é importante e a gente precisa disseminar isso à vontade para a população, porque a população está pensando só no culto ao corpo, na longevidade, diretamente ligada à atividade física. Mas não é só isso que me leva a ter uma vida mais longeva. Sem dúvida, a mente sã, o corpo sano, né, Avelino? É o controle emocional que nos leva à longevidade. Sem dúvida. Avelino, muito obrigado pela participação aqui no Conexão de hoje. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi todo meu e eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui e registrar também para você de casa a participação do Jorge pelo Twitter. Valeu, Jorge, pelo seu recado. Ele disse que é um argentino morando no Brasil há 8 anos e sempre ligado aqui no Conexão Futura. Ele lá de 3 Barras do Paraná. Muito obrigado aí pela companhia. Jorge, argentino, hermano, continue ligado aqui no Conexão, nossa discussão de hoje. Agora, antes de a gente chegar aqui na reta final do programa, eu quero ouvir do Luciano um pouco, a gente tem falado muito aqui da questão da saúde, é claro, da longevidade do brasileiro. Agora, em termos de questões práticas, tem uma série de repercussões que essa longevidade acaba apresentando para a população como um todo. Um dos principais fatores é a questão da Previdência Social. Então, o que muda a partir de agora, né? Já falamos aqui que o Ministério da Previdência Social acaba mudando o fator previdenciário, aposentadoria, então tem que trabalhar-se mais. Quanto mais a expectativa de vida aumenta, mais o brasileiro trabalha para poder se aposentar. Justamente, quer dizer, o assunto é o mesmo passo que é interessante e é polêmico também, né? Então, assim, só para tentar contextualizar também. Antigamente,
num passado não muito distante, nascia muita gente no mundo, que é o que a gente chama da fecundidade, né? As mulheres tinham em média 4, 5, 6 filhos. Hoje em dia, essa fecundidade no Brasil, vamos falar do Brasil, ela está abaixo do que a gente chama na demografia de nível de reposição, que é o número de 2,1 filhos por mulher. Quer dizer, significa que se as mulheres tiverem menos do que 2,1 filhos, a população do país ela vai tender a diminuir a partir de determinada idade. Então, no passado, a política pública que teria que ser o foco, teria que ser o quê? Educação. Investimento em educação, investimento na base. Por quê? Essas pessoas bem instruídas, com o passar dos anos, vão formar o quê? O mercado de trabalho. E o que o mercado de trabalho vai produzir? É onde dá a produção. E a gente pega outro conceito na demografia, que aqui a gente chama de bônus demográfico, que é quando a demografia atua em desenvolvimento, em prol do desenvolvimento da sociedade. Ou seja, eu tenho muita gente trabalhando e produzindo. Só que com o passar dos anos, e com o aumento da longevidade, homens e mulheres, as pessoas vão envelhecer. Então, hoje em dia, a gente tem que pensar no que, basicamente? Políticas públicas, saúde e previdência social. E aí, por exemplo, pegando esse gancho da questão da previdência social, do fator previdenciário, é óbvio que o fator previdenciário é uma fórmula matemática, tá? Que ela tem uma função de reduzir ou aumentar o valor do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, como você falou. Como esse fator previdenciário ele é balizado principalmente na expectativa de vida divulgada em determinado ano, de um ano para o outro, esse aumento é muito pequenininho da expectativa de vida. Então, obviamente, para uma pessoa, vamos pensar assim, se aposentar na data de hoje, tá? Com o mesmo benefício que ela se aposentaria, por exemplo, antes da mudança, antes de 1º de dezembro, ela teria que trabalhar, por exemplo, mais 3 meses, 2 meses, tá? E isso é interessante porque quando a gente pega os países com maior longevidade do mundo, por exemplo, a gente segue nessa escala. O Japão, Hong Kong, que é um território da China, né? Suíça, Austrália e Itália. São os países com maior longevidade do mundo. No Japão, as pessoas, ao nascer de ambos os sexos, esperam viver mais de 80 anos. Adivinha qual é o país do mundo que tem maior necessidade de reforma na Previdência Social atualmente? Brasil. Não, o Brasil é o terceiro. É o terceiro. É o Japão. É o Japão. Por conta da longevidade das pessoas. O Brasil está em terceiro lugar. É Japão, Tailândia e Brasil. Né? O Brasil por uma série de questões, entendeu? Quer dizer, a Previdência no Brasil ela é muito benéfica para as pessoas, quer dizer, essa ideia do tempo de contribuição ele é muito mais recente. A pessoa tem que contribuir um determinado prazo para você fazer jus ao benefício. Antigamente, no passado, a pessoa contribui um pouquinho de tempo e ela já poderia requerer o benefício. E como o sistema do regime geral de previdência social administrado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ele funciona numa lógica que a gente chama de repartição simples. O que é isso? Regime de caixa. Você arrecada para pagar, você arrecada para pagar. Quem está na atividade trabalha, carteira assinada, e contribui para pagar o benefício de quem está aposentado ou pensionista, na esperança de que, quando o aposentado for, vão ter pessoas que vão contribuir para ela. Sem dúvida. Agora, essa questão, de fato, é muito polêmica, inclusive se discute muito a questão da própria reforma da Previdência no país. A gente vai precisar aqui abrir um espaço para discutir com mais detalhes essa questão, mas só lembrando aqui que, como já dissemos no começo do programa, aumenta a expectativa de vida, essa revisão do fator previdenciário também é alterada, mas quem já está aposentado não se preocupe, o seu direito já está garantido. Isso é para os futuros aposentados do Brasil que precisam se preocupar, quem ainda está trabalhando. Infelizmente, o nosso tempo aqui já voou, estamos encerrando o programa de hoje. Antes eu quero ouvir do Hélio aqui uma dica para quem está aí nessa fase aposentado ou quase chegando na aposentadoria para, enfim, depois que para de trabalhar, dá mais tempo para fazer ginástica, para fazer musculação e curtir mais a vida, né? Curtir, não descuidar do acompanhamento da saúde. Isso é fundamental realmente para você ter um período de vida maior. Muito bom, com qualidade de vida aí ao longo de todos os seus anos de experiência aqui nesse planeta Terra. Infelizmente, o nosso tempo aqui já encerrou. Então, Luciano, foi um prazer conhecer você e conversar aqui no Conexão de hoje. Muito obrigado. Cristiano, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a participação de todos e estou sempre à disposição, sempre que convocado. Hélio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também por permitir a gente expor alguma coisa. Valeu. Muito bom, você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, nas representações 00:30 e 7h30 da manhã. Então, qualquer hora do dia e da noite, temos um encontro marcado no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.